Então vamos lá. Boa noite, eu sou o professor Daniel. Eu estou com vocês aqui na disciplina de Ciências Atuariais Aplicadas ao RPPS, né? Essa disciplina foi escrita, né, por mim e pela professora Iracema, que dá aula de contabilidade aplicada aos RPPS, e eu estou como tutor da disciplina, né? Então, tanto em governança como em ciências atuariais eu estou nas duas disciplinas como tutor, né? Eu sou formado em administração de empresas, ciências contábeis, né? Também tenho licenciatura em pedagogia e em matemática. Tenho pós-graduação em auditoria e controladoria, gestão pública e gestão estratégica, gestão em RPPS, né? Porque eu trabalho com RPPS. MBA em gestão de investimentos e sou mestre em educação, tá? E aí estou como tutor aí na disciplina de ciências atuariais com vocês. Boa noite, Samantha, seja bem-vinda. Então, o que vai acontecer, né? Para facilitar, eu já deixei disponível todo o conteúdo da disciplina, inclusive as atividades, tanto individual como em grupo, está tudo disponível. Então, assim, procure se organizar, né? Já vai lá no, no Moodle, né? Dá uma olhadinha, baixa a atividade, dá uma olhada para ver como é que vai ter que fazer. Não são atividades complexas, né? Dá para fazer tranquilamente. Então, vocês já vão se organizando, né? E com relação à atividade em equipe, eu preciso que vocês me passem. São uma turminha pequena, né? Vocês são em 7, se eu não me engano, né? Então, procurem passar para mim os nomes para a gente poder já estar montando os grupos, né? Para atividade em equipe. Assim fica mais fácil, a gente não deixa para maio, né? Que é em maio que a gente vai ter que se preocupar com isso. Mas quanto antes a gente já organizar, vocês já vão aí, como é que a gente fala? Dividindo as tarefas, se organizando, tudo fica mais fácil. Ok? Então, eu vou mandar um recadinho lá pela plataforma, mas só para a gente poder já deixar alinhado, já se organizem, passem os nomes para mim, né? Não vou estipular a quantidade, que nem eu falei, vocês são uma turma bem pequenininha, né? Vocês estão em 7 alunos, então fica a critério de vocês. Ah, pode fazer em dupla? Pode. Pode fazer de 3 pessoas? Pode, não tem problema. Aí vocês se organizem e vê o que fica mais fácil para vocês. Combinado? Essa disciplina aqui, ela não tem a pretensão de estar formando vocês em ciências atuariais, até porque é algo muito profundo, né? Tem até a graduação de ciências atuariais, é para dar uma noção para o aluno, né? Do que seria qual seria a aplicabilidade da ciência atuarial dentro do contexto do regime próprio. Quem já vivencia, quem já trabalha com regime próprio, talvez até vai ter mais facilidade. Quem não trabalha com regime próprio vai ver que o material foi produzido de uma maneira a facilitar o entendimento de vocês. Ok? Então, assim, quando nós preparamos o material, nós não pensamos em pessoas que trabalhem no RPPS, mas sim pessoas que poderão vir, quem sabe, a trabalhar, mas mesmo que não trabalhem, vão conseguir estar acompanhando, vão conseguir entender aí o contexto, né, das ciências atuariais aplicadas ao regime próprio de previdência. Ok? Eu vou falar um pouquinho do que nós vamos estar abordando, né? Então, no primeiro módulo, eu procurei abordar um pouquinho sobre o RPPS. Então, um pouco do conceito, um pouco da evolução, a estrutura constitucional. Eu até procurei falar um pouquinho como é que surgiu a ideia, né, de benefício para o servidor público. Então, isso é uma coisa bem antiga, né? Então, e você lê alguma coisinha só para a gente poder entender o contexto histórico. Também falei um pouquinho sobre origem e evolução dos regimes próprios dos RPPS, né? Dei uma pequena preliminar sobre a ciência atuarial. Aí vamos falar também no primeiro módulo dos representantes do RPPS e do ente federativo, né? Então, quem representa o RPPS e quem representa o ente federativo nesse contexto aí? Porque quando a gente for falar da avaliação atuarial, quando for falar do DRAA, quando for falar de relatório de avaliação atuarial,
precisa ver assim, quem são os responsáveis por isso, não é? Quem vai decidir as premissas atuariais? Ah, é o atuário, né? Tudo bem, o atuário ele tem um papel fundamental, mas isso não descarta que o ente e o RPPS também têm que estar participando dessas questões, né? Vou falar um pouco das avaliações atuariais, e aí tem até uma coisa interessante. A gente fala um pouco de avaliação atuarial inicial, né? Aí vamos pegar um gancho aqui e falar uma coisa importante. A partir da emenda constitucional 103, que foi promulgada em 2019, né? Não é mais permitido criar novos RPPS. Então, até a emenda constitucional, os municípios podiam estar criando RPPS, não tinha problema nenhum, tá? A partir da emenda constitucional não é mais permitido. Então, assim, avaliação atuarial inicial, nós não temos mais, porque a partir do momento que você não cria novos RPPS, você não vai fazer, então, essa avaliação atuarial inicial, porque ela só é feita no momento de criação do RPPS. Tá? Como não pode mais criar novos RPPS, então não vai fazer mais essa avaliação atuarial inicial. Ela seria para você ter uma noção de como será esse novo RPPS, né, que está sendo criado. Então, ela vai dar um embasamento do contexto de como será esse novo RPPS, né, quais são as premissas que vão estar embasando a criação desse RPPS na questão atuarial. Mas ressaltando novamente que a partir da emenda constitucional 103, isso não é mais possível. Por quê? Porque não é mais permitido criar novos RPPS. Então, avaliação atuarial inicial não tem mais, tá? Aí nós temos a avaliação atuarial de RPPS em extinção. Então, se por acaso algum ente resolve, fala, olha, vou encerrar, vou acabar com o RPPS, vou passar os novos servidores para o regime geral, INSS. Ok? Aí nós precisamos sempre lembrar uma coisa importante. Ah, acabou o RPPS, então todo mundo vai para o INSS? Não. Então, aí tem aquela questão. Extinguiu o RPPS, todo mundo que já estava aposentado ou pensionista e todos aqueles que já tinham direito adquirido, cuidado com o direito adquirido, tá? Então, assim, o que é direito adquirido? Eu já cumpri todos os requisitos para me aposentar, mas ainda não me aposentei. Então, eu tenho direito adquirido perante a lei, certo? Se você falar assim, ah, mas olha, eu já tenho tempo de contribuição, já tenho não sei o que lá, mas não tenho a idade, faltam 5 meses para me completar a idade. Você ainda não tem o direito adquirido. Tá? Então, precisa sempre tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de direito adquirido, é assim, eu tenho que ter cumprido com todos os requisitos previstos para a aposentadoria. Aí sim eu tenho o direito adquirido. Perfeito? Então, retomando, quem já tem o direito adquirido de se aposentar, quem já está aposentado e os pensionistas que já estavam recebendo pelo RPPS, todo esse grupo tem que ser mantido pelo Tesouro, ou seja, mantido pelo Estado ou pelo município. É lógico que tem que lembrar assim, quando você extingue o RPPS, todo o ativo do RPPS, né, é utilizado para o pagamento dos benefícios. Então, ele vai continuar sendo utilizado para isso. Mas vai chegar um momento que vai acabar. Então, precisa lembrar, mesmo que os ativos, mesmo que os investimentos desse RPPS em extinção acabem, a obrigação de manter os aposentados e pensionistas, e é lógico de aposentar aqueles que já tinham direito adquirido, tem que ser preservados e tem que ser mantidos pelo ente. Ok? Então, não é só extinguiu, acabou, passa para o INSS. Não. Os novos servidores, ou aqueles servidores que ainda não tinham direito adquirido, esses sim serão passados para o INSS, e aí, quando eles forem se aposentar, o município vai ter que fazer a compensação previdenciária, né? Que é as contribuições que tinham sido vertidas para o RPPS, já que ele foi extinto, tem que ir depois para o INSS, porque quem vai pagar a aposentadoria não é mais
nem a prefeitura, nem o RPPS. Perfeito? Então, tem que ser feita uma avaliação atuarial para avaliar essa situação. E também comentei no primeiro módulo um pouco sobre a nota técnica atuarial, sua importância, né? E os fluxos atuariais. Então, assim, não se assustem, são nomes diferentes, né? Muitas pessoas que não estão atuando no regime próprio podem até estranhar, mas faz parte, é isso mesmo. Nós temos que estar aprendendo um pouco vamos dizer assim, essas novas nomenclaturas, esses palavreados diferentes. Por quê? É o contexto que a gente vai ter que lidar quando nós falamos do regime próprio de previdência, né? O INSS não faz esse tipo de análise. Então, ele não sabe como é que está a situação dele, né? Como é que ele tem que fazer para melhorar a situação. É um estudo diferente, não é uma avaliação atuarial nesse sentido que é feito. Agora, o RPPS tem que fazer. Porque cada um dos RPPS tem que estar mantendo a sua saúde financeira e atuarial. Ok? Passamos, então, para o módulo 2. Aliás, o módulo 2 começou ontem, né, se eu não me engano, dia 3, né? Dia 3 de abril. E aí, no módulo 2, nós vamos estar falando do regime financeiro e métodos de financiamento. Também vamos falar um pouquinho sobre hipóteses atuariais. Quais são as hipóteses utilizadas no estudo atuarial, que o RPPS é obrigado a fazer anualmente? Elas são as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos estar falando um pouquinho das tábuas biométricas referenciais. Aí vale uma curiosidade, né? Nós estamos vivendo mais, o brasileiro está vivendo mais. Então, se ele está vivendo mais, significa que o RPPS vai ter que pagar mais tempo à aposentadoria do servidor aposentado. E aí o estudo atuarial tem que estar apontando isso. As mulheres já vivem mais do que os homens, né? Já é constatado, e também estão com uma expectativa de vida maior. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado aí com relação ao estudo atuarial, porque ele vai estar mostrando como é que vai estar a situação do RPPS, não hoje, mas lá na frente. Okay? Também comentamos os relatórios das análises das hipóteses, né? Então, como é que é esses relatórios, o que eles demonstram para nós, né? A composição do grupo familiar, desculpa. Isso é uma coisa muito importante, porque eu preciso saber, esse servidor aí, essa servidora que está participando do RPPS, ele é casado, casada, solteira, tem filhos, não tem filhos, né? Por que isso aí? Se a pessoa tem filhos, ele já tem uma expectativa de dependentes, caso ele venha falecer. Se ele tem esposa, tudo mais, mesma coisa, vai gerar pensão lá na frente. Isso tudo tem que estar dentro do estudo atuarial, tem que estar sendo previsto, né, no estudo atuarial. E também comentamos as demais premissas e hipóteses atuariais que são utilizadas nesse estudo atuarial. Também falamos um pouquinho do novo Comprev, que é a compensação financeira entre os regimes de previdência. Aí vocês falam assim, mas por que novo Comprev, né? Até mais ou menos 2020, o que acontecia? Nós só fazíamos compensação previdenciária entre o INSS e os RPPS. Ok? Então, o RPPS falava assim, olha, o meu funcionário se aposentou. Só que ele trabalhou 20 anos na iniciativa privada e o restante ele trabalhou na prefeitura, ou trabalhou no estado, né? E agora ele se aposentou. Então, o RPPS fazia um processo, né, de compensação previdenciária solicitando para o INSS, né, para que passasse o valor que o servidor pagou para o INSS para o RPPS. Por quê? Quem vai pagar a aposentadoria dessa pessoa é o RPPS. Então, ele quer solicitar que seja repassado os valores. Da mesma forma, acontecia, em alguns casos, né,
o servidor trabalhava no serviço público e depois saía do serviço público e ia para a iniciativa privada e se aposentava pelo INSS. Então, a recíproca é verdadeira. Então, o INSS fazia o processo de compensação solicitando o pagamento das contribuições que foram feitas pelo servidor lá na prefeitura ou no estado, tá? Para o RPPS, no caso. Agora, quando a gente fala o novo Comprev, o que foi feito? O Ministério da Previdência abriu esse leque de possibilidades para haver compensação entre os RPPS. Então, por exemplo, eu sou diretor de Previdência no RPPS de Taboão da Serra, que é a Taboão Prev. E aí, o nosso servidor, né, município pequeno, nós temos um município vizinho, que é Embu das Artes, que até é mais famoso, né? Nosso servidor, ele sai da prefeitura de Taboão, ele presta concurso em Embu, passou, ele sai, né, e se exonera de Taboão, vai trabalhar em Embu. Só que ele trabalhou muitos anos em Taboão. E agora ele está no Embu e vai se aposentar lá no Embu Prev. O que acontecia? Até essa mudança, né, não existia a possibilidade de compensação entre os RPPS. Agora o Ministério da Previdência criou, né, a forma estruturou essa questão, disponibilizou mediante um convênio, né, tem esqueci agora o nome do programa lá que a gente usa, né, mas você pode estar fazendo a compensação entre um regime e outro. Então, quando acontecer de um servidor trazer um tempo de contribuição de outro RPPS, agora é possível fazer a compensação previdenciária. Até antes, né, dessa mudança, era só entre INSS e RPPS. Agora é possível INSS, RPPS e entre os RPPS. Tá? Então, deixa mais justo aí essa questão de compensação. Perfeito? Eu acho que assim, não tem nada de muito complicado, tá até bem facinho, né? Temos o capítulo 3, o módulo 3. E aí no módulo 3 eu falo de base cadastral. E aí vem uma coisa importante, né? Por que a base cadastral ela é citada assim, né? E tem uma relevância tão grande, né? O estudo atuarial é feito com base nessa base cadastral, ou seja, no cadastro mantido de todos os servidores, não só os servidores da ativa, né, os que estão na ativa, mas também os aposentados. Então, assim, nós precisamos saber o que está acontecendo com o nosso aposentado, né? Se ele continua vivo, se ele casou-se novamente, isso acontece, né? De repente, a pessoa se aposentou, ficou viúva ou viúvo, e aí casou de novo. Então, nós precisamos saber para poder prever o que vai acontecer futuramente. Pode acontecer, né? Além disso, a base cadastral é importante, né, para você poder prever dependências, né? Como é que está a relação de dependências? Vai ter dependente, não vai ter dependente, né? Tem esposa, não tem esposa, tem marido, não tem marido, tem companheiro, companheira, tem filhos. Então, isso é extremamente importante. Isso é cobrado pelo Ministério da gente. Então, o RPPS tem que ter, no mínimo, tem que ser feito o censo, né, dos funcionários, no mínimo, a cada 5 anos. Tá? Então, o que aconteceu? A Taboão Prev, já desde 2018, nós temos feito o recenseamento anual. A gente chama prova de vida. Então, anualmente, os nossos aposentados, no mês do seu aniversário, eles podem vir até a Taboão Prev, podem fazer a prova de vida através online, né? E até mesmo por correspondência, né? Por carta, desde que ele faça reconhecimento de firma, a gente permite que seja feito, para a gente poder atualizar a nossa base cadastral dos nossos aposentados e dos nossos pensionistas. E aí, conversando com a administração, né? A prefeitura fez uma lei que o funcionário público, então, servidores da Câmara, da Prefeitura e também da própria Taboão Prev, obrigatoriamente, no mês do seu aniversário, tem que estar fazendo o seu censo cadastral. Então, eles fazem tudo pela internet, e se houver alguma alteração,
alterou o endereço, alterou porque casou, nasceu um filho, não sei o quê, ele é obrigado a enviar os documentos para a prefeitura. Professor, Pode falar. mas essa prova de vida é só para os inativos, né? Prova de vida para os inativos. Agora, eu falo assim, o censo geral dos funcionários está sendo feito anualmente. Pois é, foi feito um censo previdenciário e depois para fazer esse anual para alimentar o cadastro. Isso. Então, agora, o que está acontecendo? A Tabom Prev saiu na frente, nós fazemos a prova de vida anual, que é, vamos dizer assim, um recenseamento dos nossos aposentados e pensionistas, e agora a prefeitura também faz anualmente dos funcionários que estão na ativa. Então, todos os anos está tudo novo, o cadastro está tudo bem atualizado. Ah, não é quando tem fato novo. Todo servidor ativo, todo ano tem que renovar o seu cadastro. Exatamente. No mês do seu aniversário, Interessante. ele tem que estar fazendo a renovação cadastral. Muito interessante. E sabe que dá certo, viu? No Não, primeiro, sim. no primeiro ano foi meio complicado, porque o pessoal, mas não sei o quê. Só que no mesmo ambiente onde ele emite a CTC. sua contra-cheque, né, seria o seu olerite, e foi Hum. criado um linkzinho para ele clicar e fazer o preenchimento, né, de todas as informações. Inclusive, já está de acordo com as novas exigências da... Fala, né, Raiz? É outra coisa, esqueci. E-social. Já está E-social. de acordo com as exigências do E-social, né? E já deve vir pré-preenchido, né? Só para confirmar. Algumas informações já estão todas pré-preenchidas, mas assim, algumas coisas ele vai complementando, né? E tudo aquilo que for novo, que mudou, ele tem que mandar documento para a prefeitura para poder, então, validar o cadastro. E foi desenvolvido pelo próprio Instituto? Não, isso aí é a Junto com a prefeitura. prefeitura? Junto com a prefeitura, sim, a Nós fazemos prefeitura o nosso, desenvolveu. aposentados e pensionistas. Ok. Ok? Vou copiar. Opa, aproveita. Ótimo. Tá certo, viu? E daí a gente Beleza. fica com aquela neura, né, de ter que fazer o recenseamento. Tá para vencer, vamos contratar firma, vamos fazer isso. Não, não. Naturalmente, no mês do aniversário, a pessoa vai lá, preenche tudo, manda a cópia dos documentos digitalizados. Se precisar conferir alguma coisa, eles pedem no setor onde a pessoa trabalha, a pessoa apresenta o documento original. Acabou, resolveu dos funcionários que estão na ativa. Quem está aposentado ou é pensionista, aí é Catabom Prev, nós fazemos no Instituto. Mas também, Ótimo. tranquilo, no mesmo aniversário, está dando certo já há muitos anos. Porque a gente, igual eu te expliquei, que a gente está começando o censo agora, interessante, gostei. Mas é legal, viu? Até porque, assim, já está num ritmo, né? Já está naquele dia a dia, então, assim, tudo está fluindo normal, não tem problema nenhum. E os aposentados já acostumaram também, entendeu? Então, se chega no aniversário, eles vão lá, até para poder rever amigos, não sei o quê. Às vezes tem 3, 4 fazendo recadastramento juntos, porque eles combinaram de vir naquele horário para bater papo, daí senta, toma um café lá, porque é grande, né? Tem um hall legal, eles sentam, conversam um pouco, troca fofoca e tudo bem, ficam lá. No nosso instituto também, eles adoram ir no instituto para bater papo. Então, mas isso é normal, né? Isso é normal. Eles faziam isso quando eles trabalhavam, estavam na ativa lá no setor que eles trabalhavam. Agora eles fazem quando vai fazer o recenseamento, né? Ótimo. Obrigado, professor. Nada, imagina. A Carla está perguntando, e vocês recebem automático a atualização 200 para o sistema do RPPS? Sim, já é combinado, né? Quando eles terminam, por exemplo, fechou, a gente espera um ciclo, né? Então, fechou o mês de dezembro, ou está quase fechando o mês de dezembro, a gente já pede a base cadastral atualizada, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura, porque daí fechou o ciclo de um ano, né? Porque tem que lembrar que os funcionários fazem a sua atualização cadastral ou recadastramento no mês do seu aniversário, né? Então, nós temos que esperar um ciclo completo, que seria um ano, e aí eles mandam para nós e atualiza a nossa base, que já está atualizada com os servidores aposentados e pensionistas. É dessa forma que a gente faz todos os anos. E tem funcionado direitinho. E se precisar, porque às vezes precisa para fazer algum estudo, às vezes a gente faz alguma coisa de impacto, estudo de impacto atuarial, então a gente pede a base. Sempre fala, olha,
a gente precisa da base cadastral do mês de maio, por exemplo, né? Maio não, porque já não chega mais. Ó, eu preciso do mês de março. Março está fechado. Aí eles já têm, eles mandam para nós, a gente atualiza. No automático não é, eles têm que solicitar, mas eles mandam. Mas é bem tranquilo, não é nada complicado, não. Professor, Oi. qual que é a penalidade para o servidor e o aposentado e pensionista que não realiza o Então, recadastramento? o que acontece? No caso do aposentado, nós não podemos deixar de pagá-lo, né? O que a gente faz? A gente, em vez de fazer o depósito automático do benefício na conta dele, a gente põe à disposição em tesouraria. Então, ele é obrigado a vir até o instituto para ver, ó, não recebi, não recebeu sim, ó, tá aqui, o seu pagamento está disponível, mas você tem que vir porque você não fez a atualização. É lógico que, assim, a gente procura evitar esse tipo de transtorno, por quê? Nós temos 2 servidores que ficam o tempo todo monitorando isso, acompanhando se está todo mundo fazendo recadastramento, e caso a pessoa não venha, a gente não corta imediatamente, né? No mês seguinte, então, olha, mês de janeiro, faltaram 10 pessoas. No mês de fevereiro, esses funcionários vão ligando, ó, fulano, você não veio, você esqueceu? Ah, olha, eu estava viajando, não, esqueci, estou indo agora, tal. Então, resolve rapidamente no mês seguinte, a gente não precisa penalizar. Agora, no ente, né, prefeitura, câmara, o que está acontecendo? A lei diz que se o funcionário não realizar o seu atualização cadastral ou recadastramento, recenseamento anual, ele terá o pagamento suspenso até que ele faça. Tá? E já aconteceu alguns casos, né? Mas foi assim, foi só no primeiro ano da lei que aconteceu um ou outro caso que o pessoal esqueceu, né? Porque não tem aviso, né? Vem no Olerite, mas nem todo mundo pega o Olerite, né? Que é o Olerite online. E aí o pessoal já acordou, falou, opa, ninguém mais esqueceu, né? Porque ficar sem pagamento não dá certo. Né? Mas também é rápido. Fez o recadastramento, já acerta aquilo ali, já libera o pagamento da pessoa, se for o caso. Mas eu sei que aconteceu só, acho que uns 5, 6 casos no primeiro ano. Beleza? Então, essa é a forma que a gente tem que estar peneirando para todo mundo fazer realmente o credenciamento, né? No módulo 3, ainda falo de apuração dos custos e compromissos, né? Então, nós temos que lembrar, assim, o que são os compromissos do RPPS? Nós temos os principais, aposentadorias e pensões, tá? Isso é fundamental. E nós temos os compromissos que são pagos com a taxa de administração, certo? Que não deixam de ser compromissos do RPPS. Mas precisa lembrar uma coisa importante, né? Quando a gente fala de aposentadorias e pensões, eu estou falando fundo previdenciário. Então, o dinheiro sai do fundo previdenciário, daquele fundo que é investido para manter o pagamento das aposentadorias e pensões. Quando eu falo de conta de água, conta de luz, telefone, internet, consultoria financeira, a consultoria que faz o escritório que faz o estudo da atuarial para nós, né, que faz a parte atuarial, gestão atuarial para nós, aí nós estamos falando de taxa administrativa, inclusive a remuneração dos funcionários da própria Tabomprev. Então, a Tabomprev tem um corpo de funcionários, né? Inclusive, nós vamos estar fazendo um concurso em breve, porque precisa estar contratando, né? Chamando mais gente para trabalhar. E aí, o que acontece? Todo esse gasto tem que sair da taxa de administração. Não pode ser do fundo previdenciário. Perfeito? E aí, nesse módulo mesmo, a gente fala com relação a esse custeio administrativo ou taxa de administração. E aí precisa lembrar uma coisa importante, né? Tabomprev, por exemplo, vou citar o caso da Tabomprev, né? Porque dependendo do porte, dependendo da classificação do RPPS, e se o RPPS tem ou não progestão, você pode ter taxas de administração percentuais, né, diferentes. Então, por exemplo, se você pegar aí, se não me engano, estados, né, estados e capitais, eles têm a taxa de 2% sobre o valor da folha de pagamento dos ativos, né? Então, tudo que é pago para os ativos, a prefeitura, o estado, né, vai ter que pegar 2% daquele valor e repassar para o RPPS para ele poder se manter. A Tabomprev, ela é considerada de porte grande porte, né?
E nós temos progestão, a Tabomprev tem progestão nível 2, e aí a nossa taxa de administração foi aprovada, tem que passar numa lei da prefeitura, uma lei municipal no caso, né? Não basta só a lei federal. Nós fizemos a aprovação da lei, a nossa taxa é 2,4% ao mês, né? No caso, ao ano, mas calculado mês a mês. Então, tudo que a prefeitura, toda a remuneração dos servidores da ativa, prefeitura, Câmara e a própria Tabomprev, a gente não pode esquecer que a Tabomprev também tem funcionários que são remunerados, tudo isso aí compõe a taxa de administração. Então, a gente pega 2,4% da remuneração da folha de pagamento da prefeitura, da Câmara, da Tabomprev e compõe a taxa para gastar no ano seguinte. Tá? No caso, nós estamos fazendo isso esse ano para gastar em 2024. E o que nós estamos gastando esse ano já veio do ano passado e assim por diante. Tá? Então, é isso que é o custeio administrativo, né? E aí precisa verificar, né? Quanto menor é o RPPS, maior é a taxa de administração para poder suportar, para poder manter o funcionamento adequado do RPPS. Beleza? Falei também sobre equacionamento do déficit atuarial, né? Então, nós precisamos lembrar assim, quando a gente fala de déficit atuarial, a gente nunca fala de superávit, né? E, normalmente, quando fala de atuarial, normalmente o RPPS sempre está deficitário, né? Difícil pegar um RPPS e falar, nós estamos superavitário. Nós temos um caso de um vizinho nosso aqui, o RPPS está superavitário, mas daí nós fomos conversar direito com os gestores, né? Eles fizeram segregação de massa. Então, é isso, né? A massa do plano financeiro está lá, e a do plano previdenciário, que começou há pouquíssimo tempo, ela está superavitária, lógico. Acabou de começar, não tem, acho que tem um limite lá para, acho que eles têm que esperar 5 anos para poder começar a aposentadoria desse pessoal, né? Então, assim, é tudo novos funcionários que entraram, tudo. Então, o estudo atuarial deles está zero bala, está perfeito, né? Agora, por que aconteceu isso? Porque eles separaram, né? A segregação de massa é quando você separa os funcionários, que nós vamos estar explicando daqui a pouquinho para vocês, dando uma pincelada, né? Então, o que nós temos que lembrar com relação a essa questão de deficitário e superavitário, né? Então, a gente fala assim, olha, o RPPS tem déficit atuarial. Aí você fala assim, mas como se tem déficit atuarial se nós temos um valor altíssimo, né, de investimento? Tem aí 800 milhões, 900 milhões, 900 milhões, 1 bi, né? E muitos RPPS já passaram de 1 bi. Então, nós temos que lembrar assim, o que é superávit e déficit financeiro. Então, quando eu falar financeiro, eu estou falando hoje. Se eu pegar lá todos os meus investimentos, todo o meu ativo, todos os bens do RPPS, né? E descontar o pagamento das aposentadorias e pensões que nós estamos pagando hoje, vai ter um saldo positivo. Então, nós somos superavitários financeiros. Ou seja, financeiramente, nós temos superávit. Perfeito? Isso hoje. Agora, quando eu falo atuarial, ele está fazendo uma projeção para o futuro, os próximos 45 anos. Então, ele está pegando todo a projeção de futuras aposentadorias, trazendo tudo para o valor presente, pegando nossos investimentos, faz da mesma forma, né? Faz aquela projeção, e aí vai falar, olha, você tem isso de investimento e você tem isso de provavelmente de valores de aposentadorias e pensões. E aí que dá o problema, porque quando faz isso aí, aposentadorias e pensões ao longo do tempo acabam tendo um valor maior, ou seja, os gastos, né, são maiores do que o valor que nós temos de bens, de ativos, né? Então, aí a maior parte dos RPPS são deficitários atuariais, que a gente chama de déficit técnico, né? Mas o Ministério pega no pé porque não pode ter nem isso, né? Tem que haver um plano de equacionamento, né? E aí, quando a gente fala de plano de equacionamento, né, nós podemos fazer o equacionamento desse déficit de algumas formas. Então, por exemplo, eu posso fazer a amortização. Então, o que vai acontecer? O atuário vai fazer o estudo e falar, olha,
Esse déficit pode ser amortizado se a prefeitura, ou o ente público, no caso, né, pode ser o Estado também, fizer aportes. Então, pode aportar tudo de uma vez, ou seja, colocar dinheiro no RPPS tudo de uma vez, ou pode ser mensal, além da contribuição do funcionário, além da contribuição do patrão, né, no caso do ente, ainda pode fazer aportes. A Carla quer perguntar alguma coisa? Sim, professor. Eu estou usando um outro notebook aqui, eu não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo. Está bem? Está ouvindo? O meu RPPS já faz 3 anos, né, que a gente está deficitário. E a gente caminha, né, para o Poder Executivo, né, para o prefeito, as formas de equacionamento do déficit. E faz 3 anos que eles não fazem nada. Isso realmente é discricionário? Ele, apesar da gente apontar várias formas de equacionar esse déficit ali, o prefeito realmente ele pode fazer isso, não fazer nada? Deixa eu perguntar, então, se fazem 3 anos que vocês estão com esse problema, como é que vocês estão tirando o CRP? Então, pois é o que todo mundo pergunta pra gente, porque a gente caminha tudo lá, né, para o CadPrev, e a gente tá com o CRP válido. E o pessoal pergunta, mas como é que vocês estão? Tipo, vocês já estão com déficit agora, né? E é o déficit atuarial, e não o financeiro, né? Ou a gente está com superávit financeiro. Mas o atuarial está deficitário. Isso. Aí é uma pergunta que só o CadPrev pode responder, porque, para mim, né, o que acontece? Se a gente não tomar cuidado, né, eles quase que não renovaram o CRP data bom prévio, por quê? Nós temos um plano de equacionamento de déficit. Foi aprovado, tudo está sendo executado, tudo certinho. Só que apontou um déficit agora em 2021. E aí nós mostramos que estamos seguindo o plano de equacionamento do déficit, certo? Então, de acordo com o que o atuário mostrou, a prefeitura aprovou a lei direitinho, bonitinha, e estamos seguindo. E eles falaram, mas vocês não estão conseguindo reverter isso. Eu falei, calma, isso aí tem que ser revertido ao longo do tempo, não é assim, um passe de mágica e acabou, né? O déficit foi solucionado. E aí conseguimos mostrar que a lei foi aprovada, que estava sendo cumprida, que tudo está sendo repassado dentro do prazo, bonitinho, e eles acabaram liberando o CRP. Mas nós só conseguimos porque nós justificamos que estávamos cumprindo, né? Que a prefeitura estava cumprindo lá a proposta do atuário. Agora, se vocês não estão conseguindo pegar o CRP sem precisar justificar nada, eu estou admirado. Não sei, então, eu não sei, assim, como não sou dessa parte, a gente acompanha meio que a distância, né? Eu não sei também. E o que foi feito, o ano passado, eles colocaram a alíquota progressiva para os servidores, né? Só que lá na Previdência já falou assim, olha, vocês não estão aplicando a faixa, foi até 14%, vocês tinham que aplicar até 20 alguma coisa por cento, né, da faixa, eles já apontaram que isso não está atendendo, e parece que aí a gente já falou com o prefeito, e fala, e mostra, e vai lá o atuário conversar, o presidente, né, do meu RPPS, e esse ano o prefeito falou que vai fazer alguma coisa para equacionar, mas assim, tipo, eu não entendo por que não aplica. então, por que não faz ali o que saiu, né, no estudo atuarial, as formas de poder, né, equacionar esse déficit? Então, eu acho que o presidente do Instituto precisa dar um susto no prefeito e falar, olha, eu acho que dessa vez, se não for aprovada uma lei de equacionamento do déficit, nós não vamos ter não vai ter a liberação do CRP. Quem sabe então, e ele já falou sobre isso, né? Sobre não, como é que fala? Olha, não vai conseguir o CRT e os impactos, e eles não dão importância, assim, tipo, eles falam, tipo, eles não levam a sério. O Ministério pode fazer uma auditoria séria aí e pegar no pé de vocês, né? E aí vocês vão ter que jogar a bola para a prefeitura para eles poderem dizer o que está acontecendo, então. Não esqueçam de documentar tudo o que vocês estão fazendo, hein? Sim, não, tá tudo tá protocolado, todos os encaminhamentos, até projeto de lei, tudo. A gente desde, acho que começou 2010,
2020, 21, desde 2020 que está encaminhando e eles não fazem. Pelo menos vocês estão fazendo a parte de vocês, isso que é importante. Uhum. Tá Isso que a gente explica para os servidores, né? Porque a gente tem os programas previdenciários e na hora todo mundo pergunta, né? Claro, claro. E a gente tem tudo documentado, mas eu fico assim, gente, mas realmente não pode, ele pode fazer isso, não fazer nada. Eu falei, Não entendo. poderia, né? Isso que está Isso. acontecendo aí, que o pessoal não está prestando atenção. Então, voltando, nós podemos ter os aportes para fazer a amortização, podem ser alíquotas suplementares, então, além da alíquota que o patrão paga, né, que já é uma alíquota maior do que a do servidor, né? O servidor paga uma alíquota de contribuição, o patrão paga uma alíquota maior, mas além disso tem que pagar uma a mais, tudo junto no bolo, que é para poder equacionar o déficit. Então pode ser aporte em dinheiro ou pode ser alíquota suplementar. E tem também a questão de equacionamento por segregação de massa, que nem eu falei, olha, segregação de massa, eles fazem uma lei dizendo, olha, eu vou separar. Então, até a promulgação da lei, quem já está aposentado, quem já é pensionista do RPPS, fica no plano financeiro. Esse plano financeiro ele vai ficar deficitário. Por quê? Não vai entrar mais ninguém mais vai contribuir para esse plano. Esse plano aí, ele vai ter o valor dos investimentos até aquele momento, para poder manter o pagamento, e aí, à medida que o pessoal for passando o tempo, vai diminuindo as reservas e esse plano fica deficitário e tem que ser mantido pela prefeitura, tem que ser mantido pelo ente. E, a partir do ponto da segregação, os novos servidores e aqueles que não tinham direito adquirido ficam no plano previdenciário, que normalmente é um plano superavitário, tá? Isso não compensa para as prefeituras. Tem muita prefeitura que entrou nessa de fazer segregação de massa e agora está aí desesperada, porque ele tem que pagar, completar o que falta para pagamento dos aposentados e pensionistas do plano financeiro, quando é o caso, e ainda tem que continuar contribuindo a parte patronal para os servidores que estão na ativa, que não fazem parte desse plano financeiro que é o da segregação de massa. Então, são dois gastos. E aí o prefeito fica maluco, né? Então, assim, tem muita gente tentando reverter a situação, só que não é tão simples, né? Depois que você faz a segregação de massa, para você tentar voltar a unificar novamente as duas massas, né, financeiro e previdenciário, você tem que provar que ambos vão estar superavitários. E aí é o grande gargalo, porque não dá, né? Um sempre vai ser deficitário. No quarto módulo, nós vamos falar sobre aporte de bens e direitos, né? Então, assim, além disso, então, além de aportar dinheiro, além de fazer a alíquota suplementar, eu posso pegar e dar um bem, o prefeito pode falar, eu vou dar um bem lá para a autarquia, para a RPPS, para cobrir o déficit, para poder... Então, precisa tomar bastante cuidado, porque, assim, não é dessa forma que funciona, tá? Precisa ver se esse bem pode ser vendido, se ele pode gerar recursos para o RPPS, né? Qual é o valor que esse bem tem hoje no mercado, né? De repente ele fala, vou dar um terreno, vou dar um prédio, sei lá o que é da prefeitura, né? Precisa ver se ele não tem utilidade pública. Uma dica, hein? Então, isso é interessante. E tem que fazer um estudo de viabilidade para receber. Não é falar, que beleza, ele vai dar o bem para nós e aí, não, tem que fazer um estudo. Então, não é tão simples assim. Aí, também no módulo 4, nós falamos sobre demonstração de viabilidade do plano de custeio, né? Então, precisa ver, olha, qual a viabilidade disso? A prefeitura vai conseguir manter isso aí? O ente vai conseguir manter isso aí? Não vai daqui um tempo tá sufocando, né? Tem a lei de responsabilidade fiscal, então precisa estar verificando isso. Comentei sobre a redução do plano de custeio. É possível reduzir essas alíquotas progressivamente? Então, isso é possível somente se o RPPS estiver apresentando, durante sucessivas avaliações atuariais, superávit. Tá? Então, aí você pode falar, olha, o atuário reviu
e não precisa mais essa alíquota suplementar tão alta, então dá para diminuir um pouco, tal, mas tudo tem que ser muito bem comprovado para o Ministério, senão eles não aceitam, tá? Não cabe à prefeitura reduzir, só pode reduzir, depois que é aprovado o plano de custeio, só pode reduzir a alíquota suplementar, o aporte mensal, de acordo com a determinação do Ministério, senão vai dar problema para o RPPS e para a prefeitura, no caso para o ente, né? Também falamos de algumas informações atuariais, né, que são importantes. O DRAA, que é o principal demonstrativo, ele vai falar exatamente do resultado da avaliação atuarial, que é o, vamos dizer assim, não vou falar resumo, mas assim, ele compila algumas informações importantes do estudo atuarial, né? E falamos um pouco de gestão atuarial. E nesse gancho de gestão atuarial, eu falei sobre o pró-gestão e a gestão atuarial. Então, em governança eu falo mais de pró-gestão, né? Comenta-se mais, mas aqui na parte de ciências atuariais a gente focou bem essa questão voltada para a gestão atuarial, porque tem um ponto específico do pró-gestão que foca isso aí. Então, ele fala que os gestores não podem ficar apenas fazendo estudo atuarial, eles têm que analisar, eles têm que refletir, eles têm que fazer planejamentos, né, para poder utilizar aquilo como uma ferramenta de gestão. E isso é muito interessante, né? Fechamos com o perfil atuarial dos RPPS, que é elaborado anualmente pelo Ministério da Previdência, tá? Então, com esses 4 módulos aí, é possível a vocês aí terem uma noção, né, da questão da ciência atuarial aplicada aos RPPS. Na verdade, a gente deu uma pincelada geral para poder proporcionar um pouco de conhecimento aí dentro dessa área para os nossos alunos, né? Quem está dentro do RPPS, quem está atuando no RPPS, fica mais fácil. Quem não está, vai ter que procurar entender aí esse novo mundo, né? Essas novas coisas aí relacionadas à ciência atuarial, mas que são extremamente importantes, tá? E lembrando assim, ciência atuarial não é só para RPPS, não, viu? Isso aí, você usa a ciência atuarial quando você renova o seu seguro de vida, quando renova o seguro do seu carro, quando você faz aí um PGBL, VGBL no banco, que é a aplicação, que seria a Previdência Complementar Bancária, né? Então, isso aí também eles usam a ciência atuarial, tá bom? E aí aquela questão, né? Dependendo das hipóteses que eles vão utilizar, no caso do seguro, você paga mais seguro ou paga menos seguro, se você não oferecer tanto risco aí para a seguradora, né? Então é interessante conhecer um pouquinho da ciência atuarial, ok? Gente, como eu falei no começo, procurem verificar atividade individual, já está disponível, atividade em grupo já está disponível, e procurem ver, se organizar para estar fazendo isso aí. Então, não espera até o final do mês, até o começo do mês de maio, para começar a se preocupar com isso. Já vai dando uma olhadinha, às vezes é uma coisinha bem simplesinha, você já faz, já se livra, já troca figurinha com seus colegas, aí pronto, beleza, e bola para frente. Tá bom? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Professor, Fala. minha pergunta não tem nada a ver com o que foi ministrado. Tá. Vai lá. O RPPS já está organizando para o empréstimo consignado? Lá em Taboão, não. Nós não optamos em fazer empréstimo consignado. Ah, sim. Nós já publicamos nosso edital. Parabéns. Sinceramente, eu não tive coragem, não. Eu sou um dos diretores, falei, eu particularmente não sou favorável, não. É uma boa forma de estar rentabilizando aí os investimentos, mas, por enquanto, não. O primeiro a operacionar é Betim, Minas Gerais. É? Aqui de Minas, eu estou de Minas, é grande. Betim é o primeiro, já está operacionando já. Em 2 semanas já emprestaram quase 3 milhões. Caramba, É. que coisa. Isso aí, para nós, acho que só no ano que vem que o pessoal vai começar a amadurecer mais a ideia. Esse ano, não. Ah, tá ok. Até porque esse ano aqui nós vamos ter eleição para Conselho Deliberativo Fiscal. A gente preferiu que o novo conselho, que vai ser eleito, né, tomasse a decisão junto com a diretoria e não esse conselho que está saindo.
Eles Tá. estão precisando mandar. Tá. A minha bateria já está encerrando. Quero agradecer, parabenizar pelo ROM. Deu um eco aí, eu não entendi direito o que você falou. A bateria está no fim, eu já estou me despedindo, que já está acabando a bateria. Ah, tá bom. Tá ok. Professor, Oi, fala. eu queria tirar uma dúvida do trabalho em grupo. Sim, Agora, eu não sei se eu estou confundindo, porque tem duas matérias, né, com você. sim. Um deles está pedindo lá para a gente fazer um cálculo, né? Se vai ser superávit, déficit, tem até uma planilhinha. É o Sim. do atuarial mesmo? Do estudo atuarial. Isso. Aí, eu só queria tirar a dúvida, a gente tem que usar exatamente aqueles dados ali que o senhor Isso. colocou, é isso, né? Por quê? Não é ir lá no RPPS Não, e eu não, pegar não. a situação, é Eu até aqueles coloquei dados lá, mesmo. tem até lá, letra A, B, C e tal, não sei o que você vai fazer. A Aham. menos B é igual a tal, né? Então, tá certo sim. para vocês fazerem e fazer análise. Ah, tá, exatamente aquilo lá, né, que o senhor colocou. Isso. Ah, tá, eu só falei, deixa eu só perguntar, porque vai que eu entendi errado e eu tenho que ir atrás dos dados do meu Não RPPS, precisa. aí tá Não bom. precisa. Uhum, É aqueles legal. dados que eu coloquei ali. Tá bom, Beleza? Então, beleza. Carla, qual é o seu RPPS? Barueri. Eu não queria falar, não. Não, mas é público. RPPS Ricão. É público. É o nosso Leonardo. rico aqui da região. Fica em off aí o que eu falei. Imagina, que é isso. Em off gravado, viu, Carla? Só entre a gente aqui, não se distribui. Gente, eu preciso limpar a sala, então, assim, olha, foi muito bom, espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam de estar acompanhando as aulas lá na plataforma e olhem as atividades, façam tudo direitinho para não ter problema. Combinado? Combinado. Então, tenham todos uma boa noite e bons estudos aí para todo mundo. Beleza? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Samanta. Tchau, tchau.